Fala pessoal, fala rapaziada, fala nação corintiana. Olha eu aqui de novo, dessa vez trazendo um react pra vocês, mostrando aí, né, a apresentação chegada, né, do Dorival aí no Corinthians. Como que foi tudo isso aí durante o dia. Ele já deu alguns treinos aí pros reservas, pro Coronado, Thales Magno, o Maná, Giovani, Kaká, André Ramalho, quem mais? Hector Hernandes. Vários caras eu vi aí num vídeo aí que ele tava dando treinamento pros jogadores. Hoje foi um treinamento só para os reservas, tá? E amanhã ele vai treinar os titular, que depois do jogo de ontem alguns titulares tiveram folga aí para descansar um pouco. E disseram que parece que ele tá treinando a parte da zaga, né? Que é o que o Corinthians mais tem problema ali, é a parte da zaga. Eu vou trazer aqui também notícias, tá? Sobre as contas aí que foram reprovadas de Augusto Melo, tá? 173 a favor da reprovação e 73 a favor de não reprovar as contas dele. Bateu mais ou menos 820 milhões, 820 milhões, se eu não me engano, das contas de Augusto Melo, tá? Tá batendo quase 3 bilhões aí. Porque tinha mais um tanto lá acho que do Willian, se eu não me engano, no caixa, que ficou lá devendo, uma coisa assim. Então é o que eu falo pra você, gente. A gente, quando faz coisa boa, a gente tem que enaltecer, né? Tem que bater palma, tudo, falar. Mas quando faz coisa errada, e eu não sei não. Tô achando que ele vai sair do Corinthians, tá? Não digo agora, no momento agora, mas eu fiquei sabendo aí que, pelo jeito, acho que não vão querer que ele continue lá dentro, não, tá? Vou deixar uma dica pra vocês aí, tá? De um amigo meu aí, que trabalha com uma loja de game, tá ok? Se você está procurando jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra tudo o que precisa para sua jogatina sem complicação e sem dor de cabeça. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shopping e confere as ofertas, ok? Vou deixar o link deles aí na descrição do vídeo. Então pessoal, eu tinha falado no outro vídeo, né, que eu fiz agora à noite, que o meu aparelho aqui que eu assisto futebol infelizmente deu problema. Foi difícil para mim assistir as partidas durante esse final de semana. E eu não sei se eu vou conseguir assistir o jogo do Corinthians essa semana, né? Vamos ver. Se eu conseguir aqui pelo celular ou até mesmo de outro jeito aqui na televisão, eu tento assistir para acompanhar, para trazer os comentários, análises aqui para vocês. Senão a gente vê o que pode fazer, tá? Vamos lá pro vídeo, né, do Dorival. Depois eu vou trazer também para vocês referente a essas contas, tá? Tudo direitinho, vou mostrar para vocês aí o que foi feito, o que aconteceu e tal. E referente a um jogador também que parece que trabalhou com o Dorival, tá? Que pode comentar aí um pouco dele aí pra gente, tá ok? Vamos lá pro vídeo lá, senão vai ficar muito grande o vídeo. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso e alcançarmos os melhores resultados por essa grande equipe. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança.
Bem, o vídeo foi isso aí, pessoal. O Dorival, pelo jeito, vai ter muito trabalho, porque esse time do Corinthians é limitado, a gente sabe que é limitado, principalmente na questão da zaga ali. Eu cheguei a ver também o Palácios, tá? Treinando, não sei se vai jogar, se não vai, mas eu acredito que provavelmente ele vai colocar os caras pra jogar. Coronado, talvez ele coloque pra jogar ou não sei, a gente vai ver aí, acho que alguns jogadores vão ter oportunidade e alguns moleques da base também, né? Mas o Dorival vai ter muito trabalho, cara. Esse time do Corinthians é muito limitado, a gente viu ontem no jogo contra o Flamengo, tá? Que nem eu já falei, a gente não tem zaga, os jogadores estão se arrastando em campo, parece que estão numa nhaca desgraçada depois do Paulistão, sabe? Joga um jogo bom, depois joga 2 jogos ruins, joga um jogo bem, daqui a pouco joga nada, e sempre quando vai jogar clássico é isso aí. Não consegue, o Corinthians não consegue se impor. Tudo bem, contra o Flamengo aí tava sem técnico, tal, tava interino, o interino não fez muita coisa, mas mesmo assim, gente, a gente tem muita deficiência nesse time aí, tá? Até o Hugo mesmo, cara, o Hugo, por mais que ele é um bom goleiro, ele tem que ter humildade pra chegar no treinador de goleiro e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, trabalha minhas deficiências aí, cara. Trabalha minhas deficiências aí, entendeu? Porque eu preciso melhorar algumas coisas. Cara, é só assim que a gente vai conseguir, pelo menos dentro de campo, né? Porque fora de campo tá uma zona. Só assim a gente vai conseguir dentro de campo, com humildade, dedicação, trabalho, perseverança, entendeu? Dedicação e raça, a gente vai conseguir, pelo menos dentro de campo, dar alegria pro torcedor corintiano. Porque senão, filho, esse ano, depois da saída do Augusto Melo, cara, eu imaginava que tinha alguma coisa errada, mas não imaginava que era 820 milhões, gente. Cê é louco, a gente tá batendo quase 3 bilhões de dívida, gente. Cê é louco. Deixa eu ir lá pro outro vídeo lá, pra mostrar pra vocês aqui o jogador que já trabalhou com o Dorival, rapidinho. Bem, vamos lá pro vídeo, sem enrolação. Vamos lá pro vídeo lá, sem enrolação, tá? Esse cara aí, esse jogador, né, vai acabar falando algumas informações do Dorival. Vou deixar um pouco mais rápido, tá? Porque já é quase 15 minutos de vídeo. E aí vai fazer um vídeo muito grande, eu tenho que falar ainda das contas lá, tudo. Então eu vou pôr um pouquinho mais rápido, tá ok? Vou sair da tela, tá? Pra vocês verem o vídeo, depois eu retorno. Na área aí pra gente colocar colocá-lo aqui pra gente falar do técnico Dorival Júnior, tá? Deixa eu colocar aqui o meu querido Roberto Brum, ex-volante do Santos, que trabalhou com o Dorival no Santos, ex-volante do Fluminense, ex-volante do Curitiba, jogou em Portugal também por muito tempo, e esteve, né, inclusive com o Dorival na seleção brasileira recentemente, e é uma bênção, fantástica, vocês vão gostar muito de conhecer o nosso querido aí, Roberto Brum. Fala, Brum, tudo bem contigo? Boa noite, Samir. Tô te ouvindo bem. Quanto tempo, Samir? Muito bom te reencontrar. Muito bom participar do seu programa. Estar aí com cada um que, junto com você, tem feito tanto sucesso e levado tanta informação de qualidade para quem é apaixonado por esse esporte que encanta o mundo, chamado futebol. Sobre o Dorival Júnior, você esteve com ele recentemente na seleção brasileira. Lá que você foi fazer uma visita, depois até você conta pra gente aí como é que foi esse encontro. Uma coisa que eu queria te perguntar. O Corinthians, por exemplo, tem a torcida mais recente, né? Os Enzos da vida, acham que o Corinthians só joga na retranca. Não é. Democracia corintiana, quando a gente jogou no ataque, o time de 98, 99, 2000, que era Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão também era um time ofensivo. Você vai poder responder essa pergunta. O Dorival, ele é um técnico que só sabe jogar de forma ofensiva? Como é que é o Dorival defensivamente? Como é que é a metodologia de trabalho do Dorival? Ele é aquele treinador mais ofensivo, mais defensivo? A gente sabe que ele gosta do futebol ofensivo, mas ele sabe também jogar de forma defensiva, Bruno? Então, Samir, falar do Dorival para mim é uma honra, né? De fato, teve esse ocorrido aí há poucos meses atrás, quando o Dorival estava dando uma palestra, dando uma aula, né, para os treinadores da licença Pro, na Granja Comari. Eu estava lá com um clube que eu estava treinando, levei os meninos para passar uma tarde na Granja, fazer um treinamento, né, na Granja, convidado pela CBF Academy. Tive esse contato com o Dorival, me levaram até a sala onde estava dando a aula, e a gente vai ter um papo muito legal. Mas eu queria, antes de falar do Dorival, você estava falando de Corinthians ofensivo, e eu tive um treinador que eu sou fã dele, e eu amo, chamado Carlos Alberto Parreira. Todos nós conhecemos, que deu o tetracampeonato mundial. Foi meu treinador quando eu estava subindo pro profissional do Fluminense. E a gente sabe que o Parreira implementou um ataque ali, né? Você vai lembrar, Samir, você, com o Gil, né? Era Leandro. Gil, Leandro e David. Então, numa época onde o próprio Parreira tinha uma fama, por causa do Dunga e Mauro Silva, né, de jogar mais, vamos dizer, mais reativo, né?
com o Corinthians ele inovou. Por quê? O que eu entendo? Você treinar um Corinthians, né, mesmo se você tiver uma característica mais defensiva, você é praticamente obrigado a jogar o time para frente, porque a torcida joga o seu time para frente, né? Porque é uma torcida que o tempo todo está incentivando o time a atacar, a fazer gols, porque é o que é o espetáculo do futebol, né? E o objetivo é o gol, né? Então, eu estou fazendo uma menção em homenagem do Parreira aí, que é essa pessoa que eu sou grato. E aí, falando do Dorival Júnior, ele tem uma característica assim interessante. Eu acredito que, na minha opinião, os melhores treinadores são os treinadores que conseguem adaptar o estilo de jogo de acordo com a característica de cada atleta do seu elenco. Eu acredito que o melhor treinador é que ele coloca os melhores atletas no campo. E o Dorival Júnior ele tem essa característica. Pelo menos eu tive essa experiência com ele no Santos. Quando eu tive o prazer de jogar e ser o primeiro capitão do Dorival no Santos. Eu lembro que a estreia dele, eu era o capitão, nós estávamos estreando no Campeonato Paulista, e eu fui substituído, faltando 5 minutos, e dei a faixa para o Giovani, famoso, cabelo vermelho, né, ali no Santos. E eu lembro que depois eu fui pro banco, porque ele fez uma opção por um time mais ofensivo. E ele colocou o Wesley, você lembra, para jogar ali de volante, adaptou, Sim. um meio, um atacante, ali de volante. Virou lateral também, né? Junto com o Arouca. Então, tipo assim, eu não vejo o Dorival Júnior como um treinador retranqueiro, eu não vejo. Eu vejo ele um treinador muito inteligente, que ele vai pegar o elenco do Corinthians, e ele vai observar. Eu tenho os meus melhores atletas, têm características ofensivas, ele vai colocar um time ofensivo. Agora, se ele observar que ele tem dificuldade, né, de ter um time que vai jogar muito no bloco alto, né, ou um time que vai jogar mais para a posse de bola, com certeza, com a experiência dele, ele vai fazer um time de bloco médio, um bloco baixo, mais reativo, principalmente fora de casa. Em casa, vocês podem esperar, né, você, torcedor corintiano, um time empolgante, um time que vai para cima, porque eu vivi essa experiência com o Dorival. Ganhávamos de 10-0. Uma coisa importante em relação ao Dorival, tá, Brum? Você acha que ele acerta a nossa zaga? O problema do Corinthians hoje, Brum, é a zaga. O Corinthians tem o Gustavo Henrique. Você vai jogar com o Gustavo Henrique, Brum? Não, né? Gustavo Henrique? Não, Conta, né? Com ele não. Não, com ele não. A gente tem o Gustavo Henrique, que é o nosso melhor zagueiro, e a gente tem os outros zagueiros, nenhum se firmou. O André Ramalho vive uma fase, que estava na Holanda, chegou bem, depois acabou, né, caindo no rendimento. Bem, pessoal, vocês estão vendo aí que o Dorival gosta de jogar no ofensivo, ou então, dependendo, né, eu acho que esse time do Corinthians aí dá pra jogar ofensivo, mas o problema é o meio de campo e a defesa. Eu acho que ele vai ter que tentar acertar essa área do campo aí, pro time jogar pelo menos reativo, né, que é aquele time que defende e explora os contra-ataques. E eu fiquei sabendo que ele gosta de jogar com pontas ofensivos, rápidos. Nós não temos, né? Nós temos o quê? Pode até ser, né? Que de repente com ele dê certo, né? Um Thales Magno, por exemplo. Um Giovani. Até mesmo um Memphis e o Roberto pelas pontas. Entendeu? Giovani no meio, ou quem sabe o Romero. Não sei, cara. Eu acho que vai dar bom isso aí. Vai ter que esperar pra ver, gente. Não é de um dia pro outro também que ele vai conseguir fazer o time jogar. Entendeu? O Félix Torres, o torcedor, tá apavorado com ele. Ontem foi expulso de novo. É um equatoriano realmente que qualidade técnica muito duvidosa, só que é o seguinte, ele é um zagueiro rápido, né? O Dorival gosta de zagueiro rápido. Tem o Kaká, que é o ministro da Educação, né? Que fala palavrão, então é o apelido dele de ministro da Educação, que gosta de xingar a imprensa e tudo. Até agora ninguém se firmou. Você lembra do trabalho que o Dorival fazia com os zagueiros, ou Bruno? Tem alguma coisa assim que você possa citar pro torcedor ter alguma esperança com uma renovação na zaga? Deixa eu te falar uma coisa que vai melhorar muito. Como que tá a bola parada defensiva do Corinthians? Bola parada. Vai bem? Péssimo. Então já garanto que vai melhorar. O Dorival Júnior, ele pegava nosso time no Santos, o elenco ali caríssimo, jogadores também com salários exorbitantes. Ele não tinha vergonha de chegar e formar um atleta profissional. Porque a formação é continuada, tá? Na nossa vida, né? Na área que você trabalha, né? E você que está sempre aberto a adquirir conhecimento, porque as coisas elas vão sendo renovadas, né? Nós vivemos num mundo globalizado, então a gente está sempre aberto para isso. E o Dorival, eu me lembro de uma cena, vou te falar, ele colocou todos nós assim numa linha,
assim, de lateral do campo, e ele falou assim, eu vou potencializar o cabeceio de vocês agora. E ele ensinou a gente a cabecear com o movimento do jogador de vôlei, aonde o jogador de vôlei joga os seus braços para trás, ele ganha impulsão, jogando os braços para frente, e eles cortam a bola. Ele usou a técnica do vôlei para que nós subíssemos e cabeceássemos a bola. Nós ali passamos a saltar 5, 10 centímetros a mais, e todos nós passamos a ter mais imposição na bola aérea, tanto defensiva, como ali no meio campo e no ataque. Estou dando um exemplo, assim, de um treinador que se vê uma deficiência técnica, que hoje tem muito no futebol, porque as bases dos clubes hoje não são, na sua maioria, como era na minha época, que fazia fundamento, ensinava o atleta a bater bem na bola, cabecear bem, o atleta sabia entrar no primeiro pau, girar o pescoço, cabecear reto no segundo pau, fatiar as bolas. Hoje, você vê muitos treinadores da base preocupados em ter resultado, ganhar jogo. E o que eles fazem? Eles querem o perfil de um atleta que vai ter mais imposição, porque aquele treinador ele quer um dia ir para o profissional, o seu treinador profissional. E ele quer resultado. Então, chegam muitos atletas em clubes grandes, como o Corinthians, como o Santos, ainda precisando de formação. Eu não estou falando que existe um atleta que não precise de evoluir, mas eu estou falando que chegam atletas no profissional com lá. Só um detalhe, tá, galera? Eu tenho também informações aqui do Ancelotti, da seleção. Fica nesse vídeo aí. Pode até ficar um pouquinho grande, já tá 18 minutos, mas fazer o quê? Não tem o que fazer. A gente tem que passar os react e as informações. Meu vídeo é assim, gente. Às vezes fica um pouquinho mais grande, né? Mas só que eu trago o vídeo bem recheado de informações. Tenho informações aí das contas da votação agora à noite, das contas do Augusto Melo que foram reprovadas. Tenho também informações do Santos, tá? Do técnico que foi lá pro Santos agora à noite. A gente ficou sabendo. E do Ancelotti aí. Talvez o Ancelotti talvez vai vir pra seleção aí. Vamos ver. Tá? Fica no vídeo aí que esse vídeo tá bem legal. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Eu me perdi, peraí. Unas, né? Nessa parte técnica que salta os olhos do torcedor. E qualquer um amante do futebol consegue observar. Aquele cara não sabe cabecear, aquele cara não tem um posicionamento corporal adequado, aquele cara cabeceia a bola para frente da área, aquele cara não antecipa, aquele cara perde os lances individuais 1 para 1, porque não joga o atacante para o fundo do campo, dá o meio do campo. Então são várias coisas que hoje a gente vê no futebol profissional, de alto rendimento, que a gente fica assustado, que na nossa época era proibido. Quantas vezes eu tomei bronca dos meus treinadores para que eu fosse formado. Eu lembro subindo profissional, o Parreira parou um treino, me deu uma dúvida, falou, Brum, você nunca vai ser jogador profissional se você continuar deixando de fazer isso que eu vou te falar agora. Me deu aquela bronca, eu nunca mais esqueci. Ele me ensinou a cortar caminho, para poder antever a jogada, Samir. Entendeu? Hoje está faltando isso. Por exemplo, você está falando da zaga. A zaga, ela não pode ser reativa. Ela tem que antever o que vai acontecer. Então, quando a bola está no pé do adversário lá, no jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, o jogador do Corinthians, né, não estamos falando de Corinthians, ele já tem que antever. Deixa eu ver onde essa bola pode cair. Ele já se antecipar aquele lance e ali dar a proteção que o gol dele precisa, né? Isso é bom, hein, pessoal? Isso é bom porque é o seguinte, a zaga do Corinthians, ela não se antecipa. Ela corre para trás. Ela é meio covarde a zaga do Corinthians, pode ver. Os gols antes do Flamengo, cara, eu tava vendo aqui os melhores momentos, o Pedro entrou na zaga, costurando a zaga, tipo assim, meu, o cara parecia que tá entrando no shopping. O cara parecia que tá entrando na casa dele, cara. Sabe? Ninguém tentou parar o cara, tentou, tipo, cortar, tentou dar um empurrão nele fora da área, nem nada, gente, nem nada. A zaga do Corinthians é muito ruim, cara. Muito ruim, os caras é muito ruim. Os caras, em vez de ir pra cima, os caras vêm pra trás, gente. Vai recuando. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ninguém parou o cara, ninguém parou o Pedro, ninguém parou o Arrascaeta. O Cebolinha, cara, o gol que o Cebolinha fez, pelo amor de Deus, Mateuzinho, o que é isso, cara? Eu sei que você não é um craque, mas porra, cara. Todo mundo já manja a jogada do Cebolinha. O Cebolinha, ele sempre na lateral esquerda, ele corta pra dentro e chuta. O Mateuzinho não conseguiu cortar, ninguém conseguiu cortar o chute do cara, gente. Ah, pelo amor de Deus. Então isso aí que ele tá falando é bom, ó. São 3 coisas boas, hein? Joga ofensivo ou reativo.
vai ajudar na bola parada, certo? Que a bola parada do Corinthians é horrível. E na questão do zagueiro se antecipar. 3 pontos bons aí. Falou, tô muito feliz com esse esclarecimento. Ô, Bruno, mas quando o Dorival veio com essa metodologia para vocês no treino, né, do vôlei, acho que foi o Wagner Martins que comentou aqui no chat. O Wagner é esperto, é verdade. O Martins, né, o José Martins, que é o volante venezuelano do Corinthians, ele realmente, quando ele vai cabecear, ele usa muito esse lance do vôlei, que ele põe os braços para trás. Parece até ser meio estranho, assim, ele usa muito isso. O Wagner foi esperto aqui comentando quando o Bruno citou. Mas, por exemplo, o Dorival chega com um treino de, vamos fazer igual o vôlei. O jogador meio macaco velho, assim, que a gente se usava antes nessa gíria, né? Os caras não ficam meio assim, pô, esse cara é louco, vem ensinar a gente a cabecear. Infelizmente, tem isso no futebol. Infelizmente, tem aquele boleirão, aquele até... Hoje tem menos, tá, sabe? Eu acredito, né? Mas na nossa época sempre tinha aquele cara, né, que falava, né? Treinar pra quê? Tipo, né, aquela coisa. Mas eu acho que isso é mais aquele atleta que já atingiu um nível muito alto e de fato já tá meio de saco cheio do futebol, já não tá mais aberto, já tá pensando mais em parar. Mas eu acho que um atleta que tem objetivos na vida dele, tipo de jogar na seleção, de jogar no grande clube da Europa, ele vai estar sempre aberto, né, a um aprendizado. E ali aquele time do Santos estava aberto para isso. Até porque os craques do nosso time eram jovens, eram meninos, Neymar e Ganso, né? Eram duas crianças, dois jovens, Neymar com 16, 17, Ganso com 19, 18. Então, a gente sempre estava muito aberto ao aprendizado. Bem, pessoal, vamos lá. É bomba, hein? É bomba e é triste pro torcedor corintiano aí, infelizmente. Deixa eu ver se dá pra entrar na tela. Dá, deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu só... o saco. Não dá. Olha assim mesmo. Alguns dos principais argumentos apresentados pelo CORE para recomendar a reprovação das contas da gestão Augusto Melo em 2024 foram: aumento da dívida. Não, vou fazer de outro jeito, né, gente? Eu acho que fica melhor, porque o verde ali... o verde vai destacar. É melhor. Alguns dos principais argumentos apresentados pelo CORE para recomendar a reprovação das contas da gestão Augusto Melo em 2024 foram: aumento de dívida em 829 milhões. Gente, isso aí é muito grave, cara. 829 milhões. O Corinthians está quase batendo o 3 bi, gente. Isso só no primeiro ano dele, da gestão dele, cara. Mais de 7 milhões em gastos no cartão corporativo do clube, sem justificativa. Falta de apresentação do contrato de Memphis Depay com o clube. Vai vendo aí. Falta de apresentação do contrato com a Vaidbet. Falta de apresentação do contrato com a Pixbet. Falta de revisão do orçamento. Ausência de respostas a ofícios, como solicitação de documentos. Divergências de saldos entre controles gerenciais e de sistemas. Falta de demonstrativos contábeis da Neoquímica Arena. Lançamento dos valores arrecadados pela campanha do Arena. Meu Deus do céu. Lançamento dos valores arrecadados. Olha só, cara, do Arena. Como receitas do clube. Cara, os caras quis colocar isso aí como receita do clube, velho. Meu Deus do céu. A campanha do Arena eles quis colocar como receita do clube. Mano, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Falta de clareza no critério de contratações de prestadores. Ausência de demonstrativo de utilização de valores arrecadados. Déficit financeiro. Aumento de 120 milhões na dívida do clube. Com despesas. Aumento significativo dos juros passivos. Enfim, gente. Um monte de coisa. Um monte de coisa que foi levada a consideração, né? Em consideração. Aqui, ó. Por 130 votos a 73, o Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou o balanço financeiro de 2025 do clube, que apresentava uma dívida de 2,5 bilhões. Então, gente, a dívida do Corinthians está batendo quase 3 bi, tá? A verdade é essa, eu não vou esconder de vocês, não.
Deixa eu ver se tem alguma coisa para complementar aqui nesse sentido. Ou se é a mesma coisa. Pera aí. Acho que é a mesma coisa, deixa eu ver. É, a mesma coisa. Mesma coisa. O crédito do vídeo, tá, gente? Das informações, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver, tá? Então, infelizmente, gente, a verdade é essa aí, tá? Não tenho o que dizer. Infelizmente, o senhor Augusto Melo pisou na jaca. A gestão de Augusto Melo, ao apresentar o balanço dos 24, afirmou que a administração anterior de Duílio Monteiro Alves havia deixado de registrar 191 milhões no balanço de 2023, com base nas informações do CORE, que apontam um aumento de 829 milhões na dívida no primeiro ano de Augusto Melo. E considerando olha só o que eu falei para vocês, dos 3 bi. E considerando os 191 milhões não registrados anteriormente, que foi do Duílio, certo? Ó, o Duílio Monteiro Alves havia deixado de registrar 191 milhões no balanço de 2023. E 191 milhões mais 829 milhões não registrados anteriormente, a dívida atual do Corinthians estaria em torno de 3, vai segurando aí, torcedor corintiano. Para vocês verem, quando eu falo aqui que a gente não pode vestir camisa de presidente, de nada, cara, tá aí, ó. Tá aí, pra vocês verem, certo? Não adianta vir falar que é só renovação e transparência, cara. Tem renovação e transparência? Tem. Renovação e transparência tem uma dívida de 2 bilhões que até hoje ninguém se explicou de nada. Isso aqui tinha que ser feito com eles também lá atrás. Isso eu concordo com vocês. Mas querendo ou não, o Augusto Melo também não tá certo, cara. Não tá certo. O cara aumentou 829 milhões, gente, em um ano. Em um ano. Ah, mas foi o time. Mas, pô, o time você não vai gastar 829 milhões, gente. Você gasta aí 200 milhões. Acho que o Corinthians gastou quase 200 milhões no time, certo? Aí tem as dívidas, tudo, salário, as coisas que eles pagaram. Só que o problema aqui, gente, não é a questão disso. Ele até tentou pagar o salário, ele tentou, tipo, trazer jogadores, foi atrás do Fabinho Soldado veio, ajudou, tudo tal. Legal, gente, tudo bem. Vamos ser honestos, né? O que fez de bom, fez de bom. O que fez de ruim é de ruim, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. 829 milhões, gente, é demais. Ele não apresentou essas contas. Por que não apresenta a conta? Vocês lembram que uns tempo atrás aí ele optou em não mostrar as coisas que aconteceram, alguns contratos que foram feitos na época do Andrés e do Duílio? Até hoje o Augusto Melo não falou nada. Que eu saiba, ele não falou nada sobre isso. Ele não falou nada. Eu vou pesquisar aqui na internet que ele foi esses dias num podcast aí. Eu quero ver se ele falou alguma coisa referente a isso, porque ele não falou nada. Entendeu? Então é um monte de coisa, cara, que foi passando, e ele não veio se explicar, cara. O Augusto Melo, ele é muito amador, cara. Você é louco, Deus me livre e guarde, cara. Desse jeito a gente vai se afundar, gente. 3,357 bilhões. Ele pegou o time devendo 2 bilhões e pouco, 2 bilhões e 100, 200, sei lá assim, e tá devendo agora 3 milhões, 3,357 bilhões, cara. Não tem condições, cara. E eu vou falar pra vocês, o conselho, eu fiquei sabendo agora à noite que o conselho vai fazer o seguinte, vai estudar se tem como já afastar ele imediatamente ou se vai ter que fazer uma votação para um novo impeachment. E eu acho que ele não vai ficar. Depois disso aí, pode esquecer. Aumento do passivo total do clube de 829 milhões. Constatamos o aumento do total do passivo de 829 milhões. Comparado ao exercício de 2023, número de grande relevância em quaisquer comparações. Aí tem aqui embaixo, né? Quaisquer comparações, percentuais e mesmo comparado com o aumento do ativo, o passivo cresceu mais de 300 milhões. Dessa forma, contabilizamos 16 votos recomendando a reprovação das contas e 1 voto pela aprovação. Esse aqui era antes, né? Que eles fizeram o voto lá, acho que para fazer essa votação da noite. Pela aprovação. Consignada pelo Sr. Celso de Oliveira Sobrinho, para que sejam tomadas as devidas medidas, reforçando que entendemos que é obrigação deste órgão fiscalizar bem como neste ato. A reprovação preserva a instituição junto aos órgãos de controle, como por exemplo, Profut, demonstrando a efetividade na
a atuação dos órgãos fiscalizadores internos do clube e funcionamento junto à instituição, bem como a indicação de gestão temerária. Renovamos os votos de estima e consideração. Isso aqui tinha que ter acontecido lá atrás já, gente. Isso aqui devia ter acontecido lá atrás já. Mas enfim, de qualquer forma, pelo menos tá tomando um rumo, né? Tá tomando um rumo agora. Agora, se ele sair, gente, vai ficar o vice no lugar, né? Eu tenho que saber quem que é o vice agora. Eu vou procurar saber quem que é o vice, qualquer coisa eu trago no outro vídeo pra vocês, tá? Ó, agora é referente ao Santos, tá? Novo técnico do Peixe. Santos acerta com Kleber Xavier para ser o novo treinador. Filho de Tite será auxiliar. Vamos ver aí. Informação para o pessoal do Santos. Eu vou sair da tela, gente, senão vai frear tudo aqui o negócio. Saco, velho. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no site. Site da ESPN. Vou deixar os créditos para eles, tá? Deixa eu sair daqui. Santos acerta com Kleber Xavier para ser o novo técnico. Filho de Tite será auxiliar. O Santos tem um novo técnico. Trata-se de Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite na seleção brasileira, Flamengo e Corinthians. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada para a ESPN. Assim como o antigo fiel escudeiro, Kleber terá Matheus Bach, filho de Tite, como auxiliar. O Santos, porém, não pode registrar nenhum treinador até que a rescisão de Pedro Caixinha seja completa. O clube espera resolver as pendências com o técnico português até quinta-feira, quando enfrenta o CRB pela Copa do Brasil. E o Santos está na zona de rebaixamento no Brasileiro, hein? A situação tá feia pro Santos. Além de Matheus, Fábio Maceredigian também estará na comissão técnica como preparador físico. O trio esteve presente com Tite nos últimos trabalhos. Vale lembrar que Sérgio Sampaio também é membro da comissão técnica de Tite, ao lado de Kleber Xavier, na seleção e no Flamengo. É o atual técnico interino do Santos, além de já fazer parte da comissão técnica permanente do Peixe. Será o primeiro trabalho de Kleber Xavier após 24 anos de parceria com Tite. Ele decidiu seguir o seu rumo após a passagem pelo Flamengo como auxiliar. Kleber está com 61 anos. Copa do Brasil, CRB, dia 1º/5. Próximos jogos do Santos, ó, dia 1º/5, às 18 horas de Brasília, Copa do Brasil. Aí depois tem dia 4/5 o Grêmio, pelo Brasileirão. E dia 12/5 o Ceará. Só pedreira, hein, gente? Só pedreira. Só pedreirinha pro Santos. Aqui tem a questão da seleção, né? Com camisa vermelha, Galvão se revolta, ofensa sem tamanho ao futebol brasileiro. Celote dá sinal verde para a seleção brasileira. Saiba os bastidores da negociação. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui legal para nós ver. De Edinaldo Rodrigues e também interlocutores do treinador Carlo Ancelotti. Real Madrid, clube atual do italiano, não comenta oficialmente, publicamente o caso, Ancelotti muito menos, tampouco a CBF. A CBF reafirma que somente o presidente Edinaldo Rodrigues e o diretor de seleções Rodrigo Caetano estão autorizados a comandar esse processo de busca de um novo treinador após a saída de Dorival Júnior. O cenário, no entanto, aponta para alguns interlocutores da CBF já trabalhando em Madrid desde as últimas semanas em busca de um acordo esse que caminha muito bem, ainda não colocado no papel, mas verbalizado de certa forma entre as partes, e a coisa caminha tão bem, há tanto otimismo entre os lados, que já se conversa sobre as possíveis datas de chegada, convocação, início de trabalho de Carlo Ancelotti. O Real Madrid se despede de La Liga no fim de semana de 24 e 25 de maio. Então, logo encerra a sua passagem pelo Real Madrid. Carlo Ancelotti não deve ficar por lá para o comando do time no Mundial de Clubes. O treinador deve se deslocar para o Brasil para comandar, liderar e assinar a convocação que deve ser divulgada até 26 de maio. Esse é o prazo que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, trabalha para divulgar publicamente a convocação para as datas FIFA de junho. Jogos contra Equador e Paraguai. Equador em Quito, Paraguai em São Paulo. Então, muito provavelmente, Ancelotti já deve assinar e talvez até publicamente já divulgar os seus convocados, tão logo se desligue do Real Madrid, até 26 de maio, uma segunda-feira, no Brasil já para iniciar os trabalhos. Na semana seguinte, início de data FIFA, início muito provável, selando esse acordo de trabalho de Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira nos dias 4 contra o Equador em Quito e 10 de junho contra o Paraguai em São Paulo. Esse é o panorama de momento de um acordo que ainda não é oficializado, falado
comentado publicamente, mas já sim muito comentado internamente nos bastidores em Madrid e também no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Bem, pessoal, aí ó, acordo afirmado, é da seleção. Segundo o jornal espanhol, marca CBF e Carlo Ancelotti. Chegaram a um acordo verbal e o treinador deve assumir o comando da seleção antes da Copa do Mundo de clubes da FIFA em junho. Ancelotti e Real Madrid vão rescindir o contrato de forma amigável e a tendência é que isso ocorra em breve. Então, vocês viram o vídeo aí, provavelmente ele vai assumir a seleção depois do meio do ano, né? Tem um acordo verbal já com a CBF e as duas partes estão animadas, então provavelmente ele vai assumir a seleção aí, tá? Desculpa qualquer coisa, tá, pessoal? Aí, Ancelotti chega a acordo e assumirá a seleção brasileira antes da Mundial de Clubes. Isso aí tá bombando na internet. Eu vou deixar aqui pra vocês também, tá? Já falei aí do técnico do Santos, que veio pro Santos já, né? Tô falando do Ancelotti, falei do Corinthians, as contas do Augusto Melo. Também trouxe aí pra vocês aí o depoimento de um jogador que já trabalhou com o Dorival, os primeiros impressões, né, dos treinamentos do Dorival. O Dorival já chegou, já botando o povo pra trabalhar. E vamos que vamos, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tirando essa parte aí, né, infelizmente é triste, né, do Corinthians, fazer o que? Faz parte. Diante de tanta coisa errada, cara, com certeza ia ter mais sujeira embaixo do tapete aí e tá aparecendo. Importante que se resolva, né? Vai demorar para limpar toda essa sujeira? Vai. Da renovação e transparência e agora do Augusto Melo. Toda essa sujeira que eu falo, que essa sujeira debaixo do tapete que eu falo das dívidas. É muita dívida, é muita coisa. Tô falando tipo de sujeira, de tanta dívida, sabe? Tanta dívida, tanta coisa errada lá dentro, lá, tanta bagunça que tá lá dentro. Lá. Mas é bom que começa a limpar, né? Pra resolver, tá ok? Vou deixar um forte abraço para vocês aí, Deus abençoe, um bom dia, boa tarde ou uma boa noite para vocês aí, ou uma boa madrugada, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, tá? E vai Corinthians, vamos que vamos. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe a todos e vai Corinthians.